Olá, seja muito bem-vindo em mais um episódio do nosso TriCast. Eu, André Bertolino, para quem não conhece, estou ao lado da minha digníssima Ludy Bertolino. Boa noite, Ludy. Boa noite, pessoal. E hoje nós estamos do lado de cá porque nós temos dois convidados muito especiais aqui com a gente, não é mesmo? Exatamente. Mas antes de eu apresentá-los, antes de a gente começar o nosso bate-papo, já vai compartilhando o nosso podcast. Clica no botão se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e para que você sabe que você fazendo tudo isso, você ajuda o nosso podcast ir mais longe, chegar a mais pessoas. Mas se você vai fazendo isso agora, ó, tô te dando um tempinho, então compartilha, vai enviando pros amigos, para que a gente possa apresentar hoje os nossos convidados. Estou aqui com o Marcos e a Amanda da Rosemark Móveis Planejados. Muito bem-vindos. Boa noite, Marcos. Boa noite, Amanda. Boa noite, André. Tudo bem? Boa noite, André. É isso aí. E até estranho chamar ele de Marcos, porque ele é meu cunhado, pra quem não sabe. Estou aqui com o Marquinho. Meu irmão chama sempre de Amanda mesmo, desde criança. Quando eu era criança, chamava um pouquinho de chato. Não, mas hoje, graças a Deus, a gente tem uma amizade linda. E a gente está aqui para contar um pouco sobre essa amizade, um pouco sobre a história da Rosemark e como eles construíram hoje essa marca que é conhecida em toda a nossa cidade, a marcenaria que hoje tem um nome gigantesco e uma história incrível, não é mesmo? Então, pode desejar falar boa noite aí pra gente começar o bate-papo, se quiser falar pra câmera, e a gente depois vai continuar aqui, aí não se preocupa com a câmera, a gente vai direto. Pode se apresentar, meu marido. Boa noite, meu nome é Marcos, empresário, dono da Rosemark Móveis, pai de 2 crianças, Gabriel e João Pedro, esposo da Amanda. É isso aí, eu sou a Amanda Fermino, né? Casada há 10 anos, estamos indo para 11 já, né? 11 já. E esse ano nós completamos 18 anos juntos. Isso já é um empreendimento, hein? Já é, você viu que já é metade... Já é uma empresa de sucesso. Exatamente, metade da minha vida eu tô com ele. Então metade do contrato Uau. já tá... Sociedade. Muito bom. É isso aí, agora a gente segue, a gente começa, esquece que as câmeras estão aqui, a gente vai começar um bate-papo falando, muita gente tá curiosa, muita gente que entra aqui querem conhecer um pouco mais sobre vocês. Então, conta pra gente, Marquinho, como que surgiu? Como surgiu essa ideia? A gente sabe que você vem da música, né? Sim. Então, a gente sabe que você você tinha uma banda, então você veio da música. Como que foi a transição de você sair da música pra falar assim, não, agora eu vou trabalhar com móveis? Então, André, assim, o que acontece? Eu era músico, né? Tocava muito na noite. E só que desde os 13, 14 anos eu tô dentro de marcenaria, né? Então chegou uma hora que, tipo assim, eu viajava bastante e chegava de madrugada e dormia até tarde, né? Pra descansar. Sim. Só que aí eu vi uma oportunidade de comprar 2 máquinas, né? E pôr na garagem de casa, que eu só namorava com a Amanda, a solteira na época. Voltar desde o começo, assim, né? Que quando a gente começou, assim, a namorar, você só vivia da música, Só vivia da música, sobrevivia, né? Sobrevivia. Aí eu fiz ele trabalhar lá, né, Marcos? Porque o músico não trabalha, né? E como músico você se via como empresário ou não? Não passava isso na minha cabeça. Porque eu tocava, que nem eu disse, eu tocava na noite e ficava o dia inteiro, às vezes, estudando música ou andando pra rua, né? E eu queria dar um orgulho pro meu pai, né? Eu falava assim, eu preciso namorar uma pessoa que trabalha. Como que, né? E aí meu pai faleceu, né? 4 meses que a gente tava juntos. E aí eu falei assim, arranja um emprego. Arranja um emprego. Arranja um emprego. Aí ele foi trabalhar numa loja no centro, perto de onde eu trabalhava, né, Sim. Ah, você chegou então, antes da marcenaria, trabalhar em uma Não, loja. Eu trabalho na marcenaria, tipo, desde os 13, 14 anos. Só que aí eu dei um tempo e mudei pra São Paulo. Fiquei 2 anos com música lá. Só que aí quando eu conheci a Amanda, namorando com ela 4 meses, morando em São Paulo, e a Amanda aqui, aí chegou uma hora que eu falei, eu preciso voltar pra minha cidade. E aí eu voltei pra cá e continuei com a música, só que aí ela falou, não, precisa arrumar um serviço, não sei o quê. Aí é na casa dos parentes, ó, e não trabalha? Não, trabalha, tá com música. Mas aí o que aconteceu? Eu peguei, comprei 2 máquinas, coloquei na área de casa, né, que era do meu pai, da minha mãe, e fiz o primeiro serviço lá. E aí o que acontece? Eu ficava na noite, chegava de madrugada, falava, depois do almoço eu acordo, faço um servicinho, um biquinho pra virar um hobby e ajudar na renda minha, né? Sim. Só que o hobby virou profissão, profissão virou hobby.
Aí chegou uma hora que eu tive se inverteram. Se inverteram. Eu tive que alugar um barracãozinho pequeno pra colocar as máquinas lá. Você fez só um serviço, né, mano? Só um serviço na garagem. Na garagem você fez um serviço. Um serviço e esse só. serviço, porque a gente, mesmo com experiência, às vezes a gente sente essa dificuldade. Sim. Você pegou, precisou fazer o projeto. Sim. Você precisou fazer tudo, né? Aquele negócio quando você... fim, né? Pegou a matéria-prima e transformou. Exato. E quando a gente começa um negócio, você fez o atendimento, você fez o projeto, você produziu, montou e entregou. Então, você fez todas as etapas da marcenaria. Aí eu já vi que era diferente. Falei, peraí, mas eu como funcionário na época, eu não passava por isso. O projeto chegava na minha mão, eu executava. E acabou, né? Acabou. Não sabia. Aí depois conversar com o cliente, sabe? Tipo, ver como é que funciona, passar orçamento. Porque antes eu pegava o projeto, depois eu tive que montar o orçamento, ver como que eu poderia fazer. Tipo, tanto de entrada tinha que pegar pra poder comprar o material e poder... Isso, aí começa a envolver toda a questão de empreender, né? Porque a maioria das pessoas que começam a empreender é porque tem uma profissão que executa muito bem e pensa assim, bom, eu vou ganhar mais dinheiro do que ser funcionário. E aí, quando toma essa frente, se depara com todos esses desafios, que é desde o atendimento a execução, a planejamento de como vai executar, como que vai conseguir a matéria-prima, o preço que a gente vai colocar para venda, como vai ser entregue, cumprir o prazo com o cliente. Não é fácil, não. E aí você entregou esse primeiro projeto e logo depois você já pensou já em alugar um barracão para dar sequência. Porque eu fiquei com dó da minha mãe, né? Você cortava... Pô, não tinha nem coletor, né, mano? Nossa, e coitada, ela varrendo o corredor assim, que não vai dar certo. Num serviço, foi um balcão, né? Um balcão. Só que aí eu não desisti. Eu peguei um pouquinho pra cima de casa, tinha um salãozinho pequeno. Acho que em média de 35 metros quadrados, nós estávamos calculando, pequenininho, né? só. E eu fiquei um ano. Um ano lá. E lá você conseguiu fazer mais projetos. Mais projeto. Aí o negócio deslanchou sozinho mesmo. Também, sem ninguém te ajudando. Sozinho. Na verdade, o meu irmão veio trabalhar comigo onde eu trabalhava numa outra empresa, né? Que trabalhavam juntos, só que eu saí. E aí, à noite, ele saía da empresa que tava, da marcenaria. Ia te ajudar. E me ajudar. Mas o meu cunhado mesmo entrou porque o Marquinho puxou ele pra trabalhar nessa outra empresa. Sim. E aí, nessa parte que ele tava trabalhando, né? Quando você já alugou o primeiro barracãozinho lá. Ele vinha depois do horário, ele saía da outra marcenaria e vinha ficar me ajudando. E aí, nesse ano foi um ano muito estável, né, Má? Tipo, você, né? Eu trabalhava na loja, eu era uma gerente de loja de roupa, e você tava sozinho. Sim. E aí, ele tava sozinho, ele era músico, né? Que na época ele achava que a música era a profissão realmente dele. E ele fazia os serviços picadinho nesse barracão, né? Sim. Só que aí as coisas apertaram. E aí ele começou a fazer, tipo, ele voltou a trabalhar nessa outra empresa que ele já trabalhou, né? Então aí ele foi, ele e o Thiago ficava à noite fazendo os serviços que ele pegava, trabalhou na outra empresa e ainda era músico. Conciliou os três trabalhos. Três coisas. Sim. Aí, depois de um ano que você estava no barracãozinho, você viu que tava pequeno e você decidiu alugar um barracão maior, né? Porque eu gostei, né? Entendi. Porque aí você foi vendo que tinha um futuro, que estava em crescimento, e aí viu a oportunidade de dar mais um passo. Sim. Mas aí você já se considerava uma empresa ou você ainda estava pensando, é para complementar a renda? Não, aí não. Aí mudou a cabeça. Porque eu sabia, tipo assim, eu gostei de ter empresa, só Abriu que eu não... a empresa, né? Abri a empresa, só que eu não sabia lidar com a situação. Sim. Porque eu vi que eu tinha que abrir o CNPJ, e isso eu precisava de um contador, eu precisava ter uma conta em banco também, que eu não tinha, eu misturava muito a conta física com a jurídica, sabe? Não tinha nada na época, não tinha nada, mas até aí tudo bem, eu comecei sem nada, então eu tava aprendendo. E quando você começou lá na garagem, já tinha um nome? Você já tinha pensado no nome ou você começou como autônomo? Falou assim, eu sou marceneiro e vou pegando serviço. Sim, não tinha nome. Não tinha nome. Aí não tinha. Tinha nome quando eu mudei pro salãozinho, né? Quando você mudou aí você pensou já no nome. O segundo, porque a gente pode considerar que você teve os 3 primeiros espaços. A garagem, que foi o pontapé ali pra começar esses serviços. Depois a gente passou pra um salãozinho pra não ficar incomodando a mãe. Ali era só marceneiro, Era marceneiro ainda. Pegando ainda os primeiros serviços, formulando ali, né, todo o seu Era mais de amigos mesmo, né? Sim. As pessoas, o Marquinho... indicação. O Marquinho tá com a marcenaria. Aí fazia um valor um pouco mais barato pra conseguir pegar o serviço, entendeu? Porque não mais tinha... barato assim, porque eu não tinha encargos com o governo.
funcionários. Então, tipo assim... Seu custo era baixo, Era baixo, então eu pegava mesmo, não pegava muito serviço também, porque não ia dar conta. Certo. E aí até aí não tinha achado o nome ainda. Aí quando eu fui abrir, falei, aí eu não entendi. Aí o contador pediu. Tem que ter o nome fantasia, né? Nome fantasia e o razão social mesmo. Razão social. E aí sentado na sala com meu pai conversando assim, falei, nossa, que nome que eu coloco? Porque hoje em dia, muitas empresas, o que acontece? Principalmente marcenaria. Pega o sobrenome, móveis planejados. Eu falei, eu não queria isso, que é um nome diferente, né? Aí meu pai falou, por que você não coloca Rosemarcos? Aí eu falei, Rosemarcos, pai? Ele falou, não, faz assim, ó, coloca Rosemarque com Camuda ainda. Ele falou, na época era Marquinho com Camuda. Marquinho Pagodeira, né? Aí, tinha Y? Tinha, a Y. Nossa, hoje se eu passar o e-mail, Marquinho Pagodeira, eu não consigo mais, né? Não vai rolar, né? Aí fala assim, Rosemarque. Eu falei, nossa, soou bacana, né? Aí eu fui. E foi assim, de primeira. Então, foi no susto. Foi de primeira, isso. Olha, que legal. Ai, meu sogro falou sempre, você homenageia sua mãe, né? Porque o Rose, né? Que nós estamos falando pra parecer que conhece. Mas Rose, pra quem não sabe, é minha sogra, né? E Marcos, ele. Então, não é minha ex, não, né? Uma época até ainda bem. Uma época eu até brinquei com um cliente, porque é muito assim, muitas pessoas nos perguntam, né? Mas por que Rosemarque? Muitas pessoas me chamam de Rose. Muita. Tá atendendo, a pessoa começa, Amanda, daqui a pouco Rose. E aí a gente uma vez até brincou com o cliente, falei assim, mas essa daí é uma ex do meu marido. Pensou, nossa, ainda bem, né? Que não ainda é. Bem que não é, né? Bem. Graças a Deus. Mas olha só, eu, né, sou suspeita a falar, porque por coincidências da vida, fui cliente antes de ser cunhada, né? E não tinha feito essa associação. Achei mesmo que era uma marca, que era um nome criado pra isso. Porque é um nome impactante, se a gente for pensar, né? É forte, Rosemarque. Verdade, quando eu te conheci... Quando eu te conheci, ela já era cliente de vocês. Já era cliente, já tava na família. Os destinos já estavam sendo cruzados. Eu nem vou contar a história, não, né? É melhor não expor. Vou contar a história de como eu pedi a Lud em namoro, não. Ó, se você ficar... Vamos lá, compromisso. Ó, vai compartilhando o podcast que tá legal, o papo tá bacana. Deixa o like, deixa o dislike, só reage, deixa o comentário. Mas se você ficar até o final desse podcast, eu vou contar a história de como eu pedi a Lud em namoro, que tem a ver com essa história aqui. Eu vou contar. Me comprometer. Só digo isso que vai me comprometer. Não vai comprometer muito, não. Tava na escritura de Deus. Tava no destino. Tava no destino. Bom, então vamos lá. A gente tava falando, então, dessa história que começou na garagem, foi lá para o barracãozinho, aquele de 36 metros quadrados, vamos colocar. Quando entrou a Amanda na história? Porque a gente sabia, a Amanda tinha um emprego lá, você tava com a sua renda, vocês estavam namorando, mas já projetando o futuro. Quando você convidou ela para entrar? Quer contar, mano? Na verdade, nem foi um convite, né? Foi uma pressão. Nós estávamos num domingo, eu tava de férias, né? Eu era gerente de uma loja de roupa. E eu tava de férias nesse período. Foi em abril de 2012. Abril de 2012. Foi o ano ainda que você sofreu acidente. Foi tudo... Hoje, a gente ligando as pecinhas do quebra-cabeça, a gente vê o quanto Deus agiu com tudo na nossa vida, desde o começo da nossa empresa. Ele vai colocando situações que te levam no caminho, né? Tudo, e hoje tudo, quebra-cabeça, assim, ó, falta poucas peças, assim, parece que pra completar. Sim. E em abril de 2012, nós estávamos no churrasco, um parente dele de São Paulo tava, e eles tinham uma empresa de estofados lá em São Paulo, e eles são um casal, né, e trabalhavam juntos. E ele veio com uma pergunta assim pra mim, você sonha em casar com o Marquinho? Eu falei assim, sonho. Já você foi construir direto. uma família com ele? Eu falei assim, sonho. Isso em 2012, 8, 9, 10, 11, 12, nós estávamos há 5 anos juntos. Aí eu falei, nós não éramos noivo ainda, nós noivamos também em 2012. O ano da decisão. Foi um ano bem realmente decisivo na nossa vida, né? E aí esse tio perguntou assim pra mim, né? Se você sonha em construir uma família, eu falei assim que sonhava. Isso era num domingo à tarde. Aí eu falei assim, que eu queria. Ele falou assim, então vai trabalhar junto com ele. Vai trabalhar junto com ele porque eu vejo o futuro de vocês dois juntos e a vida de vocês vão prosperar juntos.
né? Uau. E aí, nisso, aquilo lá me cutucou e ficou mexendo a tarde toda comigo. Espírito Santo, né? Hoje eu entendo que é o Espírito Santo, né? Que tava ali me cutucando. E aí, eu tava de férias, né? Acho que faltava uma semana para minhas férias. E aí, eu sou muito ansiosa, mandei mensagem pra minha ex-patroa. E aí, eu falei assim pra ela, assim... Olha, eu preciso falar com você. Você pode ir amanhã na loja? Você nem sabia o que você ia fazer. Tipo, qual papel você ia executar. Não Se você sabia. ia ajudar na produção, no atendimento, enfim. Nada. Eu brinco que eu não sabia nem que era um parafuso. O que eu ia fazer numa marcenaria, né? Sim. Mas ali alguma coisa mexeu. Eu falei pra minha mãe achou meio incerto, porque eu tava num cargo que, tipo... Bom, né? Eu era muito nova, acho que eu tinha 22 anos, né? 2012 eu tinha 22 anos. Gerente, né? Um cargo que muitas jovens querem. Sim. Então eu tava num cargo bom, numa loja que eu amava trabalhar, algo que eu amava fazer. E aí, isso daí mexeu comigo, né? Aí eu mandei mensagem pra ela nesse domingo à noite, você pode ir na loja? Ela falou, não, já fala agora. Eu falei assim, não, Elaine, amanhã eu ligo pra você, amanhã a gente conversa pessoalmente. Ela me ligou. Então, assim, ela já sentia, eu acho. Uhum. E aí foi ali no que eu falei, pedi pra sair da loja. Falei assim, olha... Eu vou tentar, não sei se vai dar certo, mas é algo que eu sonho em ter um futuro com ele. Então, eu vou arriscar. Então, você nem pensou no lado do empreendimento, e sim no fato de construir um futuro com ele. É, porque ali eu entrei como uma funcionária, né? A empresa, quem fundou foi ele. Sim. Apesar que quando nós começamos a namorar, nem a vizinha ele tinha, eu brinco, né? Que nós andávamos a pé. Então, assim, eu tinha 17 anos, ele na época 23, ele tinha acabado de vir de São Paulo, então não tinha nada. A decisão foi dele de abrir empresa, a coragem foi dele, Sim. né? Por mais que eu incentivei, porque eu queria que meu pai lá do céu tivesse orgulho que eu casei com um homem trabalhador. Foi meio pressionado. É muito isso, né? Eu acho que a gente tem muita crença da família. Sim. E para os nossos pais é o quê? Ai, precisa de uma pessoa trabalhadora. Então eu acho que minha mãe e meu pai colocou isso que a gente hoje não para de trabalhar, né? O Marquinhos teve a visão e você foi o combustível. Isso, eu acho que você, foi eu acho que isso. deu uma impulsionada, né? Eu acho que... Por isso que eu falo, né? Quando unem propósitos, Sim. as coisas acontecem. O Marquinhos, ele viveu, né? A gente tem falado e vai comentar muito ainda no podcast sobre o processo, né, amor? E aí... O processo é muito importante. A gente falou no primeiro episódio sobre o processo que foi a agência Trinity, o processo que foi a Trinity Contábil. Foi sobre a Trinity Contábil ainda muito mais. Foi sobre oração. Foi sobre espera. Sobre entrega, então, né? E decisões, que é o que vocês falaram até agora. Sobre fortes decisões, que se a gente for parar pra pensar, talvez não teria tomado assim tão rápido, né? Sim. Não teria tido a coragem, porque foi uma decisão encorajada, né? Por uma voz interior que vocês ouviram, que a gente acredita ser o Espírito Santo, que fez, né, esse movimento. E olha só tudo, né? Onde chegou, né? Imagina a força que tem que ter uma palavra pra tirar você de um cargo de gerente. Sim, é verdade. Pra tomar uma decisão totalmente num churrasco num domingo à tarde. Com um risco muito grande. E sem pior, saber sem planejamento. Sem planejamento, sem saber. Sim. Eu entrei em abril, né, Má? Entrei em abril, aí eu não sabia fazer projeto, não sabia nada. E aí, eu entrei em contato, né, em alguns cursos. Na época era... muito assim, não é igual hoje, né? Tinha uns vídeos, tudo, mas não era como era hoje, né? Hoje é muito mais fácil, 13 anos atrás. Sim. E aí, o curso, para aprender a fazer o projeto, né? Porque ele pagava para um cara fazer projeto. Então, a minha intenção era fazer o projeto, porque ele pagava, acho que era na época, R$15 por projeto. e o rapaz que fazia muito bem. Só ele fazia na mão, né? Sim. É uma pessoa maravilhosa. Perfeito o desenho. Né? Até hoje ele faz na mão, assim, é coisa mais linda. Artesanal mesmo. Sim. E só que ele pagava R$15, vamos dizer, na época, por projeto. E cada vez que o cliente tivesse uma alteração, tinha que ficar refazendo, né? Então, assim, era um trabalho. E nós já estávamos na era da tecnologia, ali, de colocar no computador. Começando, né? De mostrar realmente um projeto em 3D. E a hora que eu entrei em abril, o curso ia só ter no outro próximo ano abriria vagas, né? Então, em dezembro, abriria vagas para o próximo ano. E ali eu fui enfrentando, aprendendo pela internet, fazendo vídeos, né? Vendo vídeos, e aí foi onde eu aprendi realmente ali fazer os projetos. Quantas vezes eu saía da máquina, ia pro escritório, manda com um computador daqui, notebook, né? E outro computador daqui, no YouTube, né? Sim. E desenhando assim, nossa. Nossa, lembro do meu primeiro projeto. Foi um gabinete?
Foi um gabinete. Chegou assim, quem fez? Eu. Como que você fez esse gabinete aqui? Nossa, muito legal. E aí a gente já percebe um dom, né? Porque quando a gente tem uma certa facilidade, não é que foi fácil. Não. Porque tem desafios, né? E você teve vários. Mas teve uma facilidade e uma inspiração para continuar. Né? E assim, voltando até no assunto que vocês falaram de combustível, né? Eu acho que foi bem isso. Porque quantas vezes a chama do Marquinho assim tava apagando, sabe? A vontade de desistir, né, Mar? Renava muito grande. Porque ele tinha o sonho da música muito aflorado dentro dele. E provavelmente algo que foi incentivado na adolescência, né? E aí fica ali dentro. É uma paixão dele, né? E a paixão realmente, às vezes, a gente quer, né? Às vezes sai ali do real, ali, do que a gente precisa fazer, as nossas obrigações. E quantas vezes eu ali incentivando e parentes mesmo, desiste, você vai infartar, desiste disso, né? Só que também eu tinha um sonho também de casar, ter uma mulher, ter filhos, sabe? Então, isso que também fez eu foi um combustível para continuar. Mas quem segurou a barra mesmo foi a Amanda. Mas é isso, né? Um é o alicerce do outro, um acaba motivando o outro, né? Sim. E quando você viu, né, essa palavra de, você quer construir um futuro, você em algum momento pensou se poderia ter conflitos em trabalhar em casal? Como que vocês administram isso? Porque a gente sabe, né, agora que, querendo ou não, temos as nossas empresas separadas. O Tricast começa a ser um projeto totalmente junto, onde os dois são sócios, os dois dão pitacos. Então, a gente tá começando, né? Até uma dica pra nós. Porque ter cada um seu CNPJ é uma coisa, né? Eu não dou pitaco na empresa dele, só como contadora. Ele não dá, né? Ele não dá, né? Muito pitaco como eu gerencio as minhas coisas. Então, é diferente, né? Por mais que a gente tá sempre junto, são responsabilidades diferentes. Agora, vocês não. Vocês, por mais que você falou que você entrou ali como uma funcionária, era casal, né? Era casal. Não tem como separar. Gente, assim, no começo, acho que foi bem difícil, né? Porque, assim, mulher tem um ponto de vista, né? Algumas coisas mais estratégias e tal. E o homem tem a tomada de decisão, né? Já tem a questão do homem de ser o tomador mais de decisões. Sim. Então, assim, dava muito conflitos, né, na época da gente namorar, quando nós namorávamos e trabalhávamos juntos. Eu era funcionária sem salário e minha mãe nem sabia. Ele teve... Você recebeu um mês só. Primeiro mês, ele me iludiu. Meu Deus, a denúncia aqui ao Olha, vivo. mãe, você vai ficar sabendo agora, mãe, como aconteceu. Quantas vezes eu lembro que eu tinha que dar, acho que... Não lembro se era R$250 em casa, não lembro que eu tinha que ajudar em casa, né? Sim. E aí, tinha mês que ele assim, só dá desse dinheiro aqui, aí outro dia, daqui, quando vencia a parcela do carro, ele me dava a parcela do carro, e assim foi. Então, eu não tive mais salário, ele foi pagando as contas assim. Ele já assumiu o reinado da casa, do relacionamento, né? Começou a mudar as coisas quando, tipo assim, eu decidi, Amanda, você toma conta do financeiro, tipo, questão de atendimento com cliente, pagamentos de banco, essas coisas. Né? Aí você passou o bastão. E aí eu fico lá dentro, tomando conta da equipe. Aí começou a andar. Eu acho que teve muitos conflitos até chegar onde a gente chegou hoje. Não é fácil, então, pra quem tá, assim, querendo começar a trabalhar, empreender junto com o marido, né, com o namorado, num casal, não é fácil. Eu acho que numa sociedade não é fácil. Só que, assim... A hora que a partir do momento que você ter respeito, né? Você respeitar as decisões, saber onde você... Porque nós mulheres, assim... É complicado, assim, a gente aceitar. Eu sempre fui muito controladora, né? Sim. De querer resolver tudo. Sim. Então, assim, pra mim, a parte que foi mais difícil é ele assumir algo, assim, ali na frente, sabe? Então, assim, no começo teve muitos conflitos. A gente melhorou muito quando eu acho que a gente casou realmente. Aí, assim... Parece que quando nós casou, tudo virou nosso, sabe? Então, assim... Porque aí já não tinha aquela mentalidade de divisão, né? Isso. De tipo, será? Eu acho que melhorou muito. E assim, uma coisa que eu falo... As coisas dão certo num casal quando os dois estão olhando pro mesmo foco. Eu sempre falo isso. Quando caminham junto e têm a mesma visão. Sim. Não adianta a mulher olhar para um lado e o marido para o outro. Ou o marido querer estar à frente da mulher e a mulher atrás. Ou a mulher tá na frente e o homem atrás. Não. O casal, ele foi feito para andar juntos, lado a lado. Sim. Nem eu quero ser mais que ele, nem ele mais que eu.
É cada um na sua função, né? É cada um na sua função. Nós dois alinhamos nossos propósitos de vida, onde a gente quer chegar. Então, a gente olha hoje para o mesmo destino, né? Para o mesmo futuro. Isso é muito bom. Então, isso não tem hoje como dar errado. Então, assim, eu devo satisfação para ele deve satisfação para mim. Né? Ainda mais como nós... Tem a empresa, a parte da finanças que entra junto ali, não tem como eu comprar um sapato sem ele saber, entendeu? É uma coisa assim meio... E a transparência, né? Mas isso, se a gente for pensar, a gente até brinca que um casamento, ele é uma... que a sociedade é um casamento, né? Isso. E é de fato, é muito parecido. O André contou um pouquinho no episódio passado da experiência dele, e eu também tive a experiência, né, de ter sócia. E precisa haver a transparência, e os dois precisam caminhar juntos. E é determinante a gente estabelecer o que cada um vai fazer. Porque se as duas pessoas querem fazer tudo... Não dá certo. Não dá certo. Não. Porque a opinião, o jeito é diferente, a gente sempre acha que a gente faz melhor que o outro, a gente sempre tem essa visão, independente do que seja. Então, o ideal é a gente separar, você é melhor nisso, eu sou melhor nisso. Então, eu faço isso, você faz aquilo, e os dois complementam. Nossos conflitos, né? Eu acho que quando a gente não tava alinhado, né, Marquinhos? Mas como eu sou controladora de querer tomar frente de tudo, de querer fazer tudo... A ansiedade, né, de já querer resolver. De resolver tudo. Eu tive muita dificuldade nisso. Hoje não, eu acho que... Olha, uns 2 anos pra cá, eu acho que a nossa vida transformou, assim, em todos os sentidos, né? Uau, muito bom. E eu vejo muito isso, né, Mar? Que a gente realmente alinhou. Ele é muito bom no que ele faz, eu sou muito boa no que eu faço, então a gente dividiu realmente, sabe? Né? Acho que foi a melhor coisa que nós fizemos. Mas você falou que começou a dar certo é quando nós casamos, né? Eu não penso assim. Eu penso quando eu falava que, tipo assim, eu falava muito assim, ó, a empresa é minha, é eu que mando, eu não sei o quê. E não é assim, porque quando eu chamei ela, eu fui pra tomar conta do financeiro e tomar conta dessa parte aí, eu já tenho que me afastar. Se eu entrar no meio... Aonde que gera o conflito, né? Isso, quantas brigas nós tivemos, né? Porque, nossa às vezes eu queria tomar decisões. Eu errei muito. Eu queria tomar decisões e eu assim, como eu tinha uma experiência, né, de gerenciar, de tudo, eu tinha uma outra visão, né? Por mais que eu era mais nova que ele, nossa, era 5 anos mais nova que ele. Só que assim, eu tinha uma visão. E ele é meio assim, não assumia assim, sabe? Eu acho que demorou essa questão do amadurecimento. Às vezes, vou comprar isso daqui, investimento para empresa. Tudo bem, mas tem que ver a hora certa para comprar também. Você necessita, você precisa muito. E aí, tipo, não, que eu sou o dono, eu preciso comprar. Se eu não aguentar, eu vendo. Eu falei muito isso. Se eu não aguentar, eu vendo. Isso aí não dá certo. Eu acho que as coisas mudam muito, certo. Né, Má? Nossa. Eu vou falar pra você, as coisas mudou realmente quando as palavras dele mudou. Toma cuidado. As nossas palavras têm poder. As palavras têm um poder absurdo e a hora que ele realmente aprendeu isso. Porque tudo ele falava assim, olha, nós compramos, vamos dizer, um caminhãozinho. Ele falava assim, se eu não der conta, eu vendo. Se não der certo, eu vendo. E tudo que eu falei, eu vendi. Eu não fiquei com nada. É difícil, assim. A gente tem que ter a flexibilidade, de fato, né? Empreender é um risco. Então, por exemplo, eu tô dando esse passo. Se não der certo, eu posso retroceder. Mas você começar já falando meio que atrai certo, algo negativo, né? Então, tipo, vou fazer, vai dar certo... Mas não posso estar com meu coração apegado àquilo. Porque se não der certo, tudo bem. Eu volto atrás, recomeço e tento de novo de outra forma. É isso. E aí, a gente, então, tem essa parte, a visão como casal. E aí, vocês passaram por alguns imóveis juntos. A Amanda entrou, vocês estavam... Em qual? Para o pessoal se localizar dentro da... Né? Se localizar na sua história. Então, você sai da garagem, foi pro barracãozinho. Quando? Em que imóvel? Foi pro outro barracão. Foi pra outro barracão e a Amanda entra nesse? No terceiro, né? No terceiro. Depois desse terceiro, teve mais algum? Segundo ano, né? Foi o segundo ano de empresa, né? Isso, não sei, quase 2 anos que tinha empresa, eu entrei. Então, assim... Nesse, só pra vocês localizarem, né? Esse daí foi na Total Leite, esse barracão. E aí você falou de uma coisa que aconteceu nesse período. Você entra, meses depois, o Marquinho sofre um acidente. O que aconteceu? Como que a empresa que dependia do Marquinho na produção, Amanda no financeiro, o seu irmão já estava trabalhando com você, Trabalhava já comigo, saiu da outra empresa e veio trabalhar comigo. Nós tínhamos mais um colaborador. Como que vocês conseguiram nesse período superar? A gente sabe que foi um acidente grave. Conta aí, como que você superou essa situação? Como a gente sabe que muitos empreendedores são como você,
que assumiram diversas funções, estão extremamente envolvidos no operacional e fazem uma falta tremenda. Elas não têm o luxo, às vezes, de tirar uma férias, de sofrer um acidente, de ficar doente. Não pode. Podemos, não temos direito. Então, como não tem que pra faz? quem entregar o atestado, né? Pra quem que vai entregar? Então, e aí, nessa época, foi eu entrei em abril perrengue, e... né? Ó, pra vocês terem ideia, eu entrei em abril. O acidente foi em novembro. Nós estávamos nesse barracão, né, novo. Nós entramos em obra fazer um escritório. Não, eu tava lá no fundinho ainda. Foi final do ano ainda. Onde o chicote estrala, meu. Foi dia 12 de novembro. E aí, foi bem difícil, né, Marcos? Eu e o Thiago conseguimos, assim... Eu ia com o Thiago na montagem, eu ficava até 10 horas. Na época, né, como eu vim de loja, eu sempre trabalhei na loja de salto. Nossa, eu amava salto alto. Eu lembro na casa do cliente de salto alto carregando porta de guarda-roupa com o Thiago. Meu Deus. Assim, até 10 horas da noite, né? Nós trabalhávamos muito, muito, muito. E eu acamado, né? Fiquei 17 dias de cama, porque sofri um acidente de moto, né? A pessoa tava andando na avenida, a pessoa passou o pare, tudo. Acordei no hospital já, né? E foi um livramento, né? Foi um livramento que eu falo que não era pra hoje ele estar aqui, não. E Deus foi deu feio uma assim. Porque você perdeu um pouco de movimento no braço, né? E mesmo assim, hoje ainda... Eu perdi muito, né? Porque eu perdi a cabeça do húmero, né? Eu perdi a cabeça do húmero e quebrei o fêmur em 7 lugares. Meu Deus. Cheguei no hospital com embolia pulmonar. Então, assim, foi um livramento mesmo. E aí, fiquei 17 dias na cama, hospitalar, na casa do meu pai e da minha mãe, né? E a empresa rodando. Fora toda a reabilitação, né? Porque ele ficou 17 dias na cama. Sem Mas poder ele ficou mais de 3 meses, assim, sem poder voltar a trabalhar, nada, né? Foi uma fase bem difícil, né? Porque imagino. Tinha eu, o Thiago e mais um colaborador. Nós se desdobramos muito. Eu, que só fazia até então projeto, tava aprendendo a fazer projeto. Sim. Aprendi a ser montadora também. E eu na cama. Auxiliar de montadora, né? Porque não dava pra ser longe. empresária, a empreendedora ali da Rosemark sem saber cada processo, né? Com certeza, eu tinha que passar por todas as fases. Acamado. Eles não iam passar o que tava passando, tipo... Sim, o que tava nem podia, né? Não podia. E eu na cama, como é que... Não, tá indo bem, ó, tá montando, tá entregando. E eu fiquei tranquilo, né? Falei, então... Mas eu via sempre meu irmão chegando 10, 11 horas, meia-noite em casa. Nossa, e eu refletindo aqui agora, né? Isso mostra pra gente, porque o medo do empresário, do empreendedor, é delegar. Porque é aquilo que eu tinha falado, a gente tem medo porque a gente acha que o outro não vai fazer igual a gente, não vai fazer melhor do que nós. E a gente tem medo de delegar, né? Não confia. Delega, mas fica ali em cima. E no momento desse, você teve que delegar. Na verdade, você nem pôde palpitar. Então, fica como um ensinamento, né? A gente não é insubstituível. A gente pode delegar até mesmo pra gente planejar férias. Não planejar ficar doente, mas planejar férias. Né? Planejar uma viagem, planejar um descanso, um dia com a família. Mas eu, né, delegar pras pessoas, principalmente a funcionário, eu ficava tranquilo, porque eu sabia que era meu irmão. Então, a gente trabalha muito igual, muito, tinha uma muito. Confiança ali. Se você pega um acabamento de uma peça, o jeito de fabricar a peça, você não consegue ver quem foi, porque eu e meu irmão faz muito igual. Legal. E então eu ficava tranquilo, assim, sabe? E a Amanda correndo também, a empresa, né, rodando, eu falei, não, tá tranquilo, mas não tava. Tava muito, né? Não tinha como. Hoje você reconhece que eles foram cruciais, né? Eles tiveram esse papel de suporte. Sim. No momento que você se sentia incapaz, né? Um momento que a gente se sente impotente, não consegue, no caso, por causa do acidente, por causa dessa limitação. E aí eu imagino o tanto que isso aí também colaborou. A gente falando também de fé, sobre um dos pilares, né, do nosso podcast. Aumentou a fé do Marquinho? Como que foi? O Marquinho, que sempre teve fé em Deus, mas como que foi? Quando você viu aí esse período, porque foi um período de superação, e você pôde voltar e a empresa estar de pé. Você pôde ver a graça de Deus nesse momento aí na sua vida. Eu vi quando eu conversei, eu tive o retorno no médico, né? E o médico chegou a falar assim pra mim que... Falou, cara, não era pra ter sobrevivido. Sim. Com a pancada que foi, assim, se você ver as fotos da moto, do carro, do jeito que ficou... Foi um baita livramento. Até foto, a gente tem até foto, né? Eu no chão, assim, né? Foi... E, ele ficou um S no chão. Um S no chão. Porque eu tive que refazer o punho, né? Pulso, né?
quebrei o fêmur em 7 lugares e tenho 5 âncoras de 5 âncoras de titânio aqui e pino e platina aqui. Então eu perdi. O que segura meu braço é esses ferros aqui. E aí, pelo tempo que eu voltei também, né, pra empresa trabalhar assim, eu que falei, nossa, cara, Deus é maravilhoso. Não, e assim, nós sempre tivemos muita fé. Só que hoje eu percebo que nossa fé era fraca ainda, viu? Porque hoje a gente, graças a Deus, é mais intenso, a gente é mais intencional, né? Sim. E só que nós sempre tivemos muita fé. E a gente via sempre o mover de Deus, porque Deus nunca deixou nos faltar nada. Por mais as dificuldades que nós tivemos, sabe? Muitas. E, nossa... Esse ano, né, agora dia 2, nós completamos 15 anos de empresa. Uau, uma vida, né? Uma vida. Um adolescente já. Então passou, né? Passou da fase de adolescente agora. Agora tá amadurecendo. É quase na verdade. Então, assim, nossa, como que a gente viu as dificuldades? E eu acho que hoje a gente tem consciência. Eu acho que nós nunca tivemos tanta consciência de tanto que Deus nos segurou. E quantas fases que nós estávamos difícil, a gente viu ali, ó, que nós não estávamos no chão. Que Deus estava sustentando. Que Deus estava nos sustentando realmente. Que foi Deus que nos segurou até aqui e nos sustentou até aqui. E cada processo é muito importante também para fortalecer, né? Que a gente comentou agora do amadurecimento. Para amadurecer, para criar visão. Teve algum momento que vocês sentiram assim, agora deu certo? Ou foi tão acontecendo que agora, olhando para trás, vocês olham e falam, nossa, deu super certo? Eu acho que foi bem isso. Né? Eu acho que hoje, olhando para trás. Mas é igual eu tava conversando esses dias. A gente percebeu realmente que nós estávamos crescendo, tudo quando nós começamos a tornar sonho das pessoas. As pessoas pararem a gente. Eu lembro uma vez no shopping, uma moça me parou e falou assim, você é a Amanda da Rosemark? Nós estávamos vendo o sofá, né? E aí tava eu e ele, eu falei assim, ai, que legal, você conhece? Ai, eu vejo você nos stories, aí ela falou, né? E aí a Lina, eu falei assim, nossa, ela falou assim, olha, eu sonho em fazer meu apartamento com você. E aí, isso eu sempre escutei, né? O cliente sentado ali, nossa, eu sonho em fazer com você. E pessoas assim, que às vezes nem cotavam em outros lugares e fechava. Ah, por exemplo, um apartamento simples. A pessoa não conseguia às vezes fechar inteiro, mas ó, vou fechar pelo menos a cozinha. E aí conseguia fazer a cozinha. E graças a Deus, sempre. Em 15 anos a gente nunca teve um processo, algo de cliente nenhuma inadimplência. Esse dia que a moça falou pra gente no shopping, lembra que a gente saiu falando assim, Amanda, realmente, a gente é falado assim. A gente é conhecido. Não tinha essa noção ainda, né? Não tinha. A gente é conhecido. Eu já tava se sentindo. Então, as pessoas conhecem a gente. Mas com o conhecimento vem a responsabilidade. Então, quando a gente ganha esse nome, que eu falei no início, é a Rosemark, Móveis Planejados São Carlos, referência. Você se torna referência. E quando você se torna alvo de alguém, inspiração de alguém, aumenta ainda mais a nossa responsabilidade. E a gente sabe que você, né, Amanda, você desenvolveu uma característica de marketing que eu gosto muito. E você, inclusive, às vezes me ajuda. Me ajuda com a questão do bom gosto nos stories. Me ajuda com a questão... ela faz adesivos para store. Coisas que auxiliou muito, né? Para divulgar ainda mais os seus projetos. Divulgar ainda mais o trabalho da Rosemark. Hoje você também tem a maestria de editar vídeos, fazer reels, fazer aquelas colagens de vídeo, né? Sim. Que facilita muito também para mostrar, porque a gente sabe que o que vende também na marcenaria é o visual. A gente sabe que é igual a frase, né, vocês, planejar um projeto que cabe no seu sonho. E caber tem tudo a ver, né? Vocês planejam o projeto que cabe no sonho das pessoas. Se o sonho é grande, vocês conseguem planejar um móvel que vai perfeitamente se encaixar no sonho da pessoa. Se a pessoa tem aquele sonho daquela cozinha planejada. A gente fala cozinha, né? Porque todo mundo que casa, eu falo com a gente tá pensando em reformar. Já ficou um spoiler. Tá pensando em reformar e a primeira coisa que a gente pensou é numa ilha, aquela cozinha. Né? Porque a cozinha é um lugar fraterno, é um lugar de mesa, de comunhão. E a gente troca, as maiores conversas são na cozinha, né, amor? É verdade. Então a gente tá na cozinha, a gente tá cozinhando, a gente tá fazendo aula, a gente tá na mesa, a gente tá conversando. E conta aí, como que foi, assim, o marketing sempre esteve em você, como gerente de loja, ou ele surgiu, esse desejo pelo digital, ao longo do caminho? Foi ao longo do caminho, viu? Porque, assim,
Eu sempre, assim, eu acho que quando eu era pequena, eu sempre sonhei em ser jornalista, sabe? De aparecer na televisão. Lembra comunicativa, né? Eu lembro uma vez que teve uma feira do Sesc, eu fui lá, fiz um negócio da IPTV, né? Negócio de aparecer. Aparecida. Era ser meu nome. Então, assim, só que eu tinha muita dificuldade. Eu vou falar que pra você que não foi fácil, não. Talvez isso tenha da família ali, né? Que a gente é comunicativa, a gente gosta disso. Mas a dificuldade pra mim de aparecer numa câmera, por exemplo, pra fazer uns stories, era difícil. Porque eu não tava conversando com as pessoas, eu não tava olhando no olhar pra saber a reação. Ele trabalha muito no tete-a-tete, né? Então tem essa interação. A rede social, ela veio pra desmistificar isso, né? Sim. Tanto que eu acho que as pessoas de hoje em dia não sabem conversar com seres humanos. Só sabem conversar com tela, né? E assim, na época, assim, pra gente... Pra eu conseguir fazer um vídeo, lembro primeiro, eu falava pros clientes saírem da casa deles. Falava, você pode ficar ali fora? Lembra? Uma vez o Marquinhos foi comigo e falei assim, você chama ele lá fora, tá? Porque eu quero, foi um dos primeiros. Eu não aparecia, eu comecei a gravar meu produto. E aí eu comecei a mostrar, falar, só que assim, aí eu acho que tudo é uma prática, né? A gente realmente não desistir. No começo eu me gravava 15 vezes pra sair porque eu tentava me corrigir, porque eu sou São Carlense e eu não queria eu queria falar São Carlos, sabe? Então assim, eu tentei muito melhorar. Mas aí foi surgindo, foi aprendendo e hoje é uma paixão realmente do que eu gosto. Eu tenho essa questão da criatividade, né? Que a criatividade a gente não nasce com ela. A criatividade realmente a gente aprende no decorrer da vida, né? Tudo, a gente vê as coisas, a gente começa a criar a criatividade. Sim. E aí você vai fluindo isso, sabe? Então, hoje eu gosto de fazer uns stories. Nossa, se meu story não tá lá com as minhas letrinhas, não tá colorido, né? Parece que não é meu, né? Parece que eu faço de qualquer jeito. Então, essa questão da criatividade, de colocar, de deixar um layout bonito, é algo que eu gosto. Então, gente... Então já pega esse código aí. Se você prestou atenção no que a Amanda falou, criatividade você não nasce com ela. Criatividade você desenvolve ela vendo referências, olhando muita gente que tem bom gosto. Porque bom gosto também você adquire, aprimora. Né? Você também não nasce com bom gosto. Então, quanto mais você lê, mais você buscar referências. Eu falo pro meu time lá, a gente tem no marketing digital, a gente tem várias plataformas como Behance, como Pinterest. Como fala Pinterest? Então, eu não sou tão chique assim, Pinterest. Enfim, tem várias plataformas que hoje você pode entrar lá. A gente gosta muito do Behance. O Behance mostra muito do design. Então, nossos designers na agência Trinity, eles olham bastante o Behance. E realmente, pra você, às vezes, criar, por exemplo, nossa, Amanda, como você tem essa criatividade de fazer os stories? Não que eu copio, mas tudo é uma questão de visão. Por exemplo, eu vi um escrito ali numa xícara. Eu vi a tonalidade das cores ali que foi trabalhada, eu uso essas cores talvez para fazer um design, umas letras nos meus stories. Então, a partir da criatividade, você começa a fazer um monte... Da partir do olhar, né? De um olhar mais delicado, mais refinado, você consegue fazer um monte de layout legal. É a percepção, né? Porque se você não observa as coisas que você vê, que você toca, você não consegue reproduzir. Você não... É aquilo que a gente tava falando. Às vezes a gente fica tão na correria que a gente não observa as coisas ao nosso lado. E eu vou até falar um segredo dos meus projetos. Porque assim, eu lembro que eu comecei, as pessoas gostam muito, né? Gostavam muito, assim, sempre falou muito dos meus projetos, né, Má? E eu lembro, assim, que eu pesquisava muito nesses sites, né? Nesses aplicativos que hoje a gente tem. Sim. Então, por exemplo, eu ia fazer um quarto de menina, eu não procurava como quarto de menina, porque eu ia fazer igual a outra pessoa. Então, às vezes, era quarto de menina... Eu escrevia em inglês, eu ia lá no tradutor, porque eu não sou péssima em inglês, então eu escrevia em inglês e pesquisava em inglês, né? E aí eu ia lá para direcionamento dos Estados Unidos, né? De pessoas para fora. E aí eu conseguiria ter referências. Só que às vezes eu não escrevia quarto de menina, eu escrevia um quarto de menino. Porque aí eu teria uma referência de um quarto menino, né? Não escrito em português. Sim. Que pode me trazer mais oportunidades, mais referências de fora. E aí eu transformava. Então, assim, por isso que eu comecei a pensando fora da caixa, né? Exatamente o que eu tava pensando. Tem muitas técnicas, né? A gente se aprimorar, se eu ficar aqui, a gente fica até amanhã. Mas tem muitas técnicas que a gente pode usar para ativar mais a nossa criatividade. E é por isso que você que tá assistindo aqui o nosso podcast, tudo isso serve de inspiração. Por isso que é importante hoje, numa era de conteúdo, onde que todo mundo tem
diversas oportunidades, 1 milhão de podcasts, 1 milhão de conteúdo aí disponível, tanto nas redes sociais, como no YouTube, como no Spotify, enfim, várias plataformas que te dá conteúdo e tudo isso aí vira ideia, vira insight, vira experiência. Você mesmo, às vezes, no meio desse podcast, já tá tendo alguma ideia que pode servir para você, às vezes, até você que não é empreendedor, ter vontade de empreender, vendo que é possível. Uma pessoa, às vezes, que tava na música aí, que não tinha nada, como disse minha irmã, tá hoje aí com a sua marcenaria, conquistando, prosperando. Então, você vê histórias e vê como é possível, né? Como é possível uma gerente de loja que trabalhava com roupa, hoje trabalha em financeiro, trabalha em marketing, trabalha no estratégico da marcenaria e você vê quase não, posso dizer que é uma projetista, né? Só não tem um diploma ali, mesmo. mas, né? Exatamente. Dá o baile em muitos formados por aí. Exatamente. E aí a gente sabe que também vocês trabalham com um produto artesanal. Sim. Então vocês fazem os móveis, vocês fazem... Embora hoje com tanta tecnologia, hoje a gente tem máquina, hoje a gente tem programa 3D para fazer projeto, hoje a gente tem diversas coisas que facilitam, né? Mas não deixam de não ser deixa, artesanais e cuidados ali, né? Com os processos. Então ele não deixa de ser artesanal. Como que funciona assim? A gente sabe que tem os serviços artesanais, é difícil a mão de obra, né? Achar, buscar esses profissionais no mercado. Qual que é a estratégia de vocês hoje? Ou o que vocês têm aprendido nesse último ano? Que serviu, às vezes, desse último ano que vocês têm ficado atento para reter esses talentos? Porque, às vezes, formar... Vocês conseguem, porque quantos marceneiros já passaram pela Rosemark que foram... que a Rosemark foi escola. E aí, hoje, como que você consegue reter esses talentos para você ir aumentando seu time, ou até mesmo ter um time mais sólido? André, o que acontece? Hoje tem as máquinas, né? CNC, as router, né? Só que mesmo assim você tem que ter pessoas qualificadas para poder pegar a chapa, colocar em cima da máquina. Depois o ser humano ele não foi substituído por completo, né? Hoje tá um pouco mais fácil dentro da empresa, da marcenaria, né? Por causa das máquinas. Sim. Mas mesmo assim, tá muito em falta pessoas que tá na casa do cliente para estar montando. Não é só fabricar os móveis. Uhum. Tem a montagem, depois tem o pós-venda, que é tipo uma manutenção, né? Alguma coisa assim. E mesmo assim, tá difícil as coisas. Então, o que a gente faz? Nós fazemos, né? A gente qualifica as pessoas, tenta pegar os meninos mais novos, né? Uhum. Hoje em dia. É mais fácil de lidar com os mais jovens. Sim, porque aí você pega uma pessoa sem vício, fica mais fácil. Faz isso daqui, ele vai fazer. Ou às vezes você pega uma pessoa um pouco mais velha, já vem com vício de outra empresa, e não é errado isso daí. Só que tem padrão lá, né? A Rosemark Móveis. Mas então, é a nossa maior dificuldade. É hoje, muito né, difícil. Depois do terceiro, hoje nós, graças a Deus, já estamos no 5º espaço, né? Que nós temos. E nesses 15 anos de trajetória que nós temos, a dificuldade sempre foi a parte de colaboradores, né? Até porque sempre formar uma equipe sólida, uma equipe estruturada. A gestão de pessoas é um desafio, né? É um desafio muito grande. Gerir pessoas é um desafio e é para qualquer negócio. Então, a gente que trabalha com pessoas, a gente tem que trabalhar vários aspectos, tanto o motivacional, que é um dos principais. Sim. E aí tem vários tipos de salário. Tem o salário financeiro, que é importantíssimo. Então, a pessoa tem que se sentir bem remunerada. Salário emocional. Tem outros tipos de benefícios que a gente tenta contribuir para que a gente consiga reter esse colaborador. Mas eu acho que nós, como agência, a Lud lá na contabilidade... Todas as áreas, né, vão tendo essa dificuldade de achar aquela mão de obra qualificada. E às vezes até mesmo não é nem a qualificada, é aquela mão de obra que tem interesse. Sim. Porque às vezes, eu vejo, né, eu tenho contato com vários tipos de ramos de atividades. Todos têm a mesma dificuldade de encontrar um profissional que se empenhe. Porque, infelizmente, né, como o André estava mencionando, os tipos de salários, a maioria só está visando ganhar, né? Então, eu garanti meu salário, não me interesso em evoluir e tudo mais. E eu vou falar uma coisa pra você. A gente vê aí tantas filas de desemprego, né? Sim. Em noticiários que não dá pra entender. Não dá pra entender. Porque assim, ó, hoje, mas precisa de experiência. Não. Nós estamos sempre precisando de pessoas com mais força de vontade do que com experiência. Sim. Porque não é, né, um trabalho difícil, não é algo que não aprende fácil. E, infelizmente, principalmente os jovens hoje,
não tem aquela sede que nós tínhamos, né? E eu comecei a trabalhar com 14 anos, então eu tinha sede de aprender, sede de crescer. E hoje os jovens não. Os jovens hoje querem algo mais prático, mais fácil, que fique sentado, que não exerce tanto, né? Atividade, né? A atividade. E é complicado, porque no nosso ramo a gente precisa de pessoas realmente que tenham força de vontade de aprender, né? Se dedicar. E tudo tem um crescimento. Principalmente e é uma profissão... confiança, né? Que a gente coloca, tipo, tem pessoas dentro da casa do cliente. É verdade. Você dá a chave da sua casa na minha mão, porque às vezes você trabalha o dia inteiro, pra gente poder estar montando, eu preciso pôr uma pessoa de confiança na sua casa. Porque a responsabilidade é sua, né? Eu não posso pôr qualquer pessoa. Então, assim, é difícil, sabe? Sim. Falando da chave, né? Tá chegando um momento aí que eu vou falar, vai no finalzinho. Ai, meu Deus. Estamos chegando na reta final desse podcast. Quantas chaves, não? Quantas chaves passaram pela mão de vocês, né? Mas teve uma chave muito importante, né? Teve a melhor chave. A melhor chave da sua vida. A gente vai chegar. Da casa de quem que era. E é isso, ó, a mão de obra, ela, embora seja às vezes um gargalo, na maioria das vezes, a gente é um desafio para nós que somos empreendedores. Sim. Você que é empreendedor que tá acompanhando o nosso podcast, não é só na sua empresa. É uma dor que acontece em todos os cenários. Aqui a gente tem 3 tipos de empresa completamente distintas. Só muda o endereço, né? Só muda o endereço. Mas totalmente distinta. E as 3, eu posso garantir que sofre com essa falta de qualificação e também de vontade do funcionário. E a gente precisa, né, como empreendedores, a gente não pode só colocar a culpa no outro, né? Exato. A gente precisa entender o que a gente pode fazer para melhorar. Então é um benefício que a gente pode dar, é um ambiente tranquilo que a gente pode fornecer, né? Uma maneira de correção, reuniões de alinhamento, enfim, tem várias ferramentas que a gente pode utilizar para diminuir, né, esse impacto, essa rotatividade que existe. Eu gosto sempre de falar, eu falo sempre, quem tá começando a acompanhar o Tricast vai ouvir eu falar diversas vezes sobre isso, que é sobre ser ambiente fértil mesmo. Sim, e aí, verdade. Quantas pessoas passaram pela Rosemark e se tornaram marceneiros incríveis. Pessoas incríveis em suas profissões. Por quê? Foi ambiente fértil. Eu falo que muitas pessoas também já passaram pela Trinity e eu dou exemplo da árvore bonsai. Quando você planta uma semente de uma jabuticabeira numa bonsai, ela vai ficar pequenininha. Vai crescer, né? Por causa do quê? A semente é a mesma. Não é uma semente feita em laboratório, uma micro semente. É por causa do vaso. Então, se a gente for ambiente fértil, ambientes que proporcionam essas sementes se desenvolverem, crescerem, por isso que é bom nós como empresários, você como empresário que acompanha o podcast, estudar sobre gestão de pessoa, estudar sobre comportamento humano, estudar sobre como fazer uma equipe produzir mais, ter esse salário emocional alto, ter a sua motivação alta, estar vestindo um projeto. E aí é muito importante nós, como empresário, também falar de futuro com nossos colaboradores. E aí a gente entra num bate-papo disso, né? O que vocês estão pensando para o futuro? O que vocês estão pensando para a marcenaria nos próximos anos? Qual é o desejo? Eu sei que vocês realizam muitos sonhos. Realizou o sonho da Ludmilla, quando eu estava conhecendo ela. E vocês entregam sonhos, e é isso que é lindo no trabalho de vocês. Eu acredito que é o nosso pensamento, acho que de sempre, né? Continuar empregando famílias, né? Sim. Que a gente possa realmente construir uma equipe, fidelizar essa equipe realmente, sabe? De as pessoas poderem vestir a camisa e a gente sempre ser pessoas boas, né? Que anda com princípios e valores. Acho que a nossa visão é... E continuar realizando sonhos, né? Que eu acho que é o que eu sempre falo pro cliente. Nós não é só sobre o móvel, sabe? A gente é muito além do móvel. Sim. É um sonho, a pessoa deseja, né? Entra valores. Então, assim, a gente sempre se preocupa com isso. Cada cliente que eu atendo, né? Desde o começo, e eu acho que toda a nossa equipe, a nossa dificuldade da contratação é isso. Sim. É realmente de, tipo, a pessoa ter o amor. Porque nós entregamos o amor desde quando a pessoa senta ali. Eu faço o projeto como se eu estivesse fazendo para minha casa. Eu entrego para eles como eu gostaria de ter sido atendida. Sim. Então, desde ali, na fabricação, na montagem, na instalação ali,
desde o começo até o final, a gente coloca sempre amor. Deus, né, em primeiro lugar, a gente sempre coloca isso. Abençoa, eu peço, sabe, cada vez que eu entrego o móvel, eu peço assim que a pessoa entra na casa e possa conseguir sentir a presença de Deus. Porque com a presença de Deus vai conseguir sentir o nosso amor, sabe? Que a gente coloca em cada detalhe, né? E com sonho não se brinca, né? Então, a gente sempre teve isso também, levou com a gente teve muito problema, porque é um produto artesanal, né? Sim. Infelizmente, quem não tem problemas? Problemas, às vezes, com atraso, problemas com algumas dificuldades que aparecem, algumas coisas que surgem. Tem coisas que fogem do controle, né? Porque não depende só, né, de nós também, sim. né? Então, às vezes, depende do fornecedor. É muita coisa que chega, em que envolve o móvel planejado, sabe? Sim. E a gente sabe, e a gente procura ser o máximo, né, Má? De transparente com nossos clientes, sabe? Eu falo sempre a verdade, procuro sempre ser o mais verdadeira possível para o cliente realmente ver as dificuldades, às vezes né? o projeto chega na minha mão, nós vamos executar e por mais que às vezes fechou um orçamento com o cliente assim, e vai pagar pelo aquilo, né, mano? A gente sempre fala assim, Amanda, você não quer ver se não pode pôr isso a mais aqui pra ficar melhor? Tudo nosso crescimento foi porque qualidade, sabe? Excelência, né? Quantas vezes assim, sabe? Às vezes eu coloquei spot no projeto, o Marquinhos fala assim, ó, nossa, essa cozinha, se a gente colocar LED de fora vai ficar legal. Fica de LED ou neon, vai ficar mais bonito. Aí eu entro em contato com o cliente, ó, é um pouco mais caro, mas ó, se você quiser, a gente faz isso, né? Não vou te cobrar nada mais. Por quê? Porque uma foto depois postada vai me atrair mais clientes. E não chega a ser mais caro, né? Por causa disso. Então a gente, às vezes, na hora da fabricação, a gente vê uma melhoria. E também a satisfação do cliente, né? Porque vocês estão entrando dentro da casa do cliente. E a gente tem a visão de que a casa não é só uma casa, é um lar. Isso. Então, você entrar dentro do seu lar depois de um dia cansado, de tanto esforço, de problemas que pode ter tido, você chegar e ver que o seu lar tá aconchegante, com móveis feitos com carinho, com excelência, né? Porque imagina, você chega em casa, cansado, aí você olha aquela porta torta, você olha aquele acabamento meio... Aquela porta desalinhada ali, ó, dá um toque, só de pensar da porta... O estresse aumenta, né? Os meninos chegam da montagem, toda vez no final da tarde, né? Se a gente saiu da casa do cliente, por mais que não acabou, já encaminha a foto. Pra vocês acompanharem. Porque às vezes o cliente manda mensagem pra Amanda, vai ficar assim, já tá ciente. Eles mandam, já vou com o dedo, não, já brindando. Ontem mesmo, eu nem ia comentar. E eu fui lá e eu falei pro Thiago, falei assim, ó, você não alinhou nada ainda? Não, Amanda. Eu falei assim, porque eu não consigo mandar zoom. Então, uma coisa então tem um controle de qualidade que vocês ficam em cima pra não ter nenhum desalinhamento. E a gente também. Hoje, o podcast, não sei se você lembra, mas ele tá acontecendo... E ele tem algo da Rosemark. É verdade. E essa mesa aqui, nós fomos abençoados por conta da marcenaria. O Marquinho deu pra gente na época. A gente não tinha o recurso suficiente na agência Trini para investir nessa mesa na sala de reunião. E ele nos abençoou. Então, muito obrigado aqui ao vivo aqui para Patrocínio Rosemark. Muito obrigado aí. Hoje ela serve como nossa mesa de reunião. E também hoje vai... Quantas histórias, quantas conversas será? Quantos anos ela já não tem? Vixe! É verdade. Ela já tem uns 7 anos. E é fininha mesmo, né? A Trinity também já passou por vários imóveis. A gente tá no 5º, se eu não me engano. Eu participei. Essas mudanças. Eu participei de algumas mudanças já. Que, olha, é um treino de crossfit carregar essa mesa. E é isso. E aí, a gente entra também na precificação. Hoje a gente tem imóveis assim, esses móveis de extrema qualidade, e a gente sabe que é um investimento razoável. Como que você faz com o mercado hoje? Hoje vocês se posicionam, vocês têm um padrão de excelência. Como que vocês definem esse preço? Qual que é a fórmula da precificação da Rosemark? Olha, a gente vai né, conforme o material vai subindo, a gente tem que ir ajustando tudo. A gente acaba até tirando um pouco, às vezes, da nossa mão de obra, porque realmente os ajustes estão cada vez mais altos. Cada vez pior, né? Só que assim, nós nunca se comparamos muito com o vizinho, sabe? É uma coisa que a gente sempre conversou muito sobre isso, sobre nossos valores. Então, não adianta a gente querer abaixar o nosso valor para competir com o vizinho que tá fazendo um pouco mais barato, sabe? Claro, a gente sempre está atento ao mercado, né? Eu sempre, às vezes, peço... Tem que ter um alinhamento, né? Converso com o cliente, sabe? Para ele me dar os feedbacks da onde eles estão orçando. Sim. Então, a gente sempre tá preocupado realmente com o mercado, mas nunca preocupamos com nossos valores mediante ao nosso vizinho. Se ele tá fazendo, às vezes, mais barato, né? Às vezes,
algo que ele tem, ou o projeto é de cada empresa, a partir do momento que são 2 CNPJs diferentes, já tem 2 contadores diferentes, então já começa por aí. E assim... Então, a precificação de cada um é muito individual, né? Não dá pra se comparar só no vizinho. Não, e eu falo muito pro cliente, olha, não existe milagre. Se ele tá fazendo mais barato, né? Na marcenaria não tem como a gente fazer essa diferença abusiva de valores. Porque o fornecedor praticamente é o mesmo. Se eles usam as mesmas ferragens que a gente, vai praticamente ser as mesmas, né? Os mesmos valores. Só que às vezes ele consegue chegar num valor mais baixo. Então uma a gente... equipe menor, sabe? Sim. Maquinário diferente, sim, acabamento. Ou não sabemos também a situação que a pessoa tá passando também. Então, assim, a gente nunca se preocupou com isso. Vamos fazer mais baixo para poder pegar o serviço. Não. Nunca chegamos assim, a pessoa fala assim, você cobre o orçamento? Nunca cobrimos. Porque a gente não consegue realmente. Nós temos nossa margem, né? Nós sabemos o custo da nossa empresa. Né, então, hoje a gente não consegue cobrir o orçamento. Mas eu garanto pro cliente que se ele fechar com nós, ele vai ter um produto de excelente qualidade com também, tudo aquilo que eu tô propondo. Mais do que nós também, né? Sim. Então, isso é normal. Porque se trata mais de valor do que de preço, né? Porque o preço é aquilo. Você pega a matéria-prima, o preço do que você precisou ali para executar. Mas o valor é a qualidade, é a excelência, desde um atendimento de WhatsApp, desde a maneira de você mostrar o seu catálogo, né, ali no Instagram, ou quando o cliente te pede referências, até a finalização, a preocupação de saber se está tudo certo, se foi entregue da maneira que o cliente gostou, a melhoria que vocês oferecem no meio do processo. Então, tipo, não é porque eu vendi assim que eu vou entregar assim, se eu vejo que pode ser melhor. E é o que eu falo, a gente nunca vai julgar o vizinho porque tá fazendo mais barato. Não vamos, porque eles têm um motivo que ele tá fornecendo pro cliente, ou também não vou julgar aquele que faz muito mais caro que nós, né? Cada um, como você falou, cada um tem seu valor, né? E a gente tem que... E tem espaço para todo mundo. Espaço para todo mundo. Além de ter espaço para todo mundo, tem os públicos-alvos diferentes, né? Sim. Então, de repente, aquele que cobra mais barato vai atingir uma região, vocês vão atingir outra. Aquele que cobra mais caro, às vezes ele tá trabalhando com outro tipo de público. Às vezes ele entrega mais longe, não sei, enfim, pode ter várias situações que justificam ali ter um preço diferenciado, né? Exatamente, você tinha dado até um exemplo pra gente, tava batendo tava fazendo um aquecimento antes, você falou um exemplo super legal que eu falei, nossa, uau! Da preocupação Coca, né? De preço, Fala aí. Você vê a Coca falando mal da Dolly, ou da Skin, ou de alguma coisa assim? Exato. Não é, então... Cada um sabe, né? Cada um sabe. Então, tipo assim, não incomoda, não incomoda. E até porque se a gente fica preocupado com a precificação do outro... A gente fica tão fissurado aquilo que a gente esquece do nosso propósito, esquece do nosso valor, né? A gente se vende e não valoriza nem a nós mesmos. Então, quem dirá o outro, né? Eu, no início da agência, eu também, por isso que eu falo, eu já cometi esses erros de se precificar com base no mercado. Então, eu via lá tal... E aí a gente ficava curioso. Eu lembro eu e o Val, falava, não, vamos ver quanto que tá cobrando. Aí tinha as agências Inspirações. Como a gente surgiu como programador, tinha uma empresa em Minas Gerais que a gente se inspirava muito. Vamos ver. Aí o nosso amigo contratou um site deles uma vez. Quanto pagou? Agora esse é o nosso preço. E a gente foi com base no mercado. Até o momento... o coração palpitando. Até o momento que a gente foi também, se deparou com conteúdos, com palestras. Por isso que é importante também estar em movimento. Né? Sim, e conhecer. Você vai em feira, você vai em palestra, você vai em workshop, eventos. Às vezes você ouve uma palestra sobre precificação, vira uma chavinha. Sim. E aí a gente começou a ter nosso preço, entregar o nosso próprio valor, que é o que a Ludmilla tá falando. Porque quando a gente vende além do preço... hoje a gente trabalha muito isso. Por mais que eu vendo aumento de vendas e faturamento, eu vendo aonde a empresa, a visão que a empresa, a transformação onde ele pode chegar, as férias que aquele empreendedor pode ter com uma saúde financeira melhor, com a sua empresa prosperando. Então eu vendo além desse aumento de vendas e faturamento, porque isso é o que eu tenho que entregar. Então, essa é a minha promessa. Mas o que vai além disso é o valor. E aí, eu ter esses cases, ter as pessoas que realizaram um sonho. Quantas provas sociais você tem? É verdade. E aí, falando dessas provas sociais, pra gente, nessa reta final, dar uma dica. Para quem quer divulgar suas empresas nas redes sociais, como que dá uma dica para esses empreendedores que
não tem a mesma habilidade que a Amanda. Aqui, como que... Além de contar com uma agência de marketing, se não tem habilidade, você terceiriza. Vamos focar naquilo que vai sabe. Mas a gente sabe que eu falo isso pro nossos clientes. Você precisa ter o bastidor. Você precisa ativar seus stories. Você precisa... Em alguns casos, lógico, a gente tem nichos que a gente fala que tem dois tipos. Tem o social, empresas que conectam com o público, que tem essa parte mais humanizada, que gera conexão. E tem empresas, por exemplo, que a gente já trabalhou com uma indústria química. Ela já não é social. Ela é canal de distribuição. Elas têm que estar posicionadas digital? Tem que ter uma presença digital. Mas elas são um canal de distribuição. Elas podem ter aquele Insta panfleto, aquele Insta mais catálogo. Porque quem vai entrar no Instagram de uma indústria química quer ver produto, quer ver o que eles têm. Não quer ir lá comentar, compartilhar. Então, primeira coisa é identificar a sua empresa, né? Identificar se ela é social. É uma empresa que lida com o público, tem essa conexão, gera prova social. Eu falo que todas dá para ter o social? Dá. Mas tem público que não há necessidade, tá? Então, você vai pegar alguns nichos que vai servir e tudo bem você ter um canal de distribuição, você postar a sua arte, seu vídeo de forma mais institucional. Mas o seu caso é social. Você tá dentro da casa das pessoas, você tá realizando sonhos, você consegue mostrar isso e dá uma dica. Eu gosto bastante. É uma coisa, né, que eu me apaixonei com o tempo. No começo ainda foi bem difícil, né, Marquinhos, pra você aceitar, assim. Mas hoje ele viu os resultados. E realmente, é o que eu falo pra todos, assim, que querem, né, quando as pessoas vêm me pedir dica. Gente, seja verdadeiro, né? Seja você. Eu acho que a pessoa vai conectar com pessoas, né? Vai conectar com o seu jeito. Com a verdade, né? Então, assim, a pessoa vai gostar... se ela gostar de você, ok. Se ela não gostar, gente, ela segue outra pessoa. Mas, assim, numa empresa, você tem que mostrar. Você tem que mostrar o seu diferencial, mostrar o seu produto. E, assim... Por mais, não é qualidade de celular, não é marca de celular, sabe? A gente que tá começando, tenta colocar uma boa iluminação, né? Principalmente, eu acho que é o que dá muito. Grava devagarzinho, não grava, gente, correndo. Então, assim, essas dicas que eu acabo dando pras pessoas. Limpa a câmera. Limpa a câmera, né? Meu marido aprendeu. Porque toda vez é a primeira coisa que tem que ser feita, gente, independente. Vai gravar uma história ou algum produto, limpa a câmera. Nossa, eu vou ter que contar. Esse negócio de limpar a câmera, eu tava trabalhando na campanha eleitoral ano passado e um dos políticos que a gente tava trabalhando tava com uma película imunda. E aí eu falava assim pra ele, vamos limpar essa câmera. E nós limpava, não limpava. E a película tava imunda, você acredita? Aí eu falei assim, não dá. O meu amigo, né, vai ter que tirar essa película. Aí nós tiramos a película dele. Resolveu o problema. Eu falei assim, amanhã você passa e coloca uma película nova. E aí resolveu o problema, porque é isso. Uma qualidade é o que você tava falando. Às vezes são dicas, você fala assim, nossa, mas meu celular é ruim. Não. Às vezes é uma limpadinha aqui, às vezes é uma iluminaçãozinha ali, dá pra extrair o melhor, né? Hoje a gente vê os celulares mais simples que estão no mercado, fazem uma boa foto, fazem um bom vídeo. É mais pegar esses insights. Às vezes, não tem um aparelho de iluminação, não tem esses holofotes que tem aqui no estúdio. Tudo bem. A melhor iluminação que tem é o sol. Então, se você fazer uma filmagem de dia, abrir as cortinas, deixar seu ambiente bem iluminado, vai resolver, né? E realmente, por exemplo, a pessoa vende um bolo. Não vai fazer dentro da cozinha. Vai lá fora. Toda rua tem uma gramadinha. Tem uma arvorinha, não tem? Pega lá o bolo, vai lá, faz um story ali, um vídeo, sabe? Pede pra alguém segurar e foca só no vídeo. Põe numa mesinha. Vai no quintalzinho de casa ali, põe numa mesinha. Então, tem jeito, tem recursos. Por mais simples que a pessoa seja, por mais o início, né? Pode ser o início, assim. Tem o jeito de você divulgar certo, né? E aí, pra quem não sabe como, é só buscar referências, né? Sim. Como você mesmo disse no seu início de trajetória. Lá no início, você buscou referências pra saber como iria fazer. Então, da mesma forma... É estudar, é procurar, é ver referências de outras pessoas, como até o André falou, assim, de pessoas que influenciam, né? Todo mundo tem uma pessoa que nos influencia pro bem ali, né? Pra gente olhar com um olhar mais diferente, ver assim, nossa, eu gosto do jeito que essa pessoa trabalha. Não é ser igual, é realmente refinar, assim, o que a outra pessoa extrai de bom, né? Extrair o que a outra pessoa tem.
Sim, porque cada um também vai ter a sua essência, né? Então, a gente é aplicar o bom gosto do outro com a nossa cara. Isso Porque, mesmo. por exemplo, eu não adianta. Eu tenho, no começo, né, dessa jornada, assim, mais digital, seguia vários contadores. Aí tem aquele contador mais descontraído, tem aquele contador que fica fazendo piada. Tipo, não é meu estilo. Não adianta. Você Então, eu posso até me forçar, mas não vai ficar legal, não vai ficar natural. Então, né, eu sou a Ludmilla, eu posso até me basear e me influenciar de alguma maneira, né? Tipo, na coragem de estar ali expondo. Quantas marcenarias a gente não vê fazendo umas dancinhas, coisas de TikTok. Você imagina? Não tem, não é meu perfil eu ir lá fazer uma dancinha. Sim. Então, assim, você tem que realmente mostrar sua transparência, mostrar o seu jeito e ser verdadeiro, né? Ser você. Não tem como dar errado se ser você. É verdade. Exato. Essa parte genuína, essa parte de sermos nós, quantas vezes... Por isso que eu falo, a gente é bombardeado com milhões de gurus e a gente tenta... Fórmulas mágicas, né? Tenta ser, às vezes, ser um personagem, tenta ser ele, tenta ser uma cópia dele. Eu falo, é óbvio que, igual aquele papo que a gente tava falando, nada se cria, tudo se copia. Mas nada se cria, tudo se copia e se transforma. Se aprimora. Se aprimora. Você tem o seu jeito, você tem a sua identidade. E você, como filho de Deus, você é único. É verdade. Então, se Deus te fez único, Deus também te fez para fazer grandes coisas. E aí, para finalizar, eu vou contar. Quem ficou até agora, a gente tá indo pra reta final. O papo tá muito bom. Se deixar aqui, ó, a gente tá em família. A gente vai até tarde, daqui a pouco a gente ainda pede uma pizza. Mas primeiro, eu acho que é legal. Eu também dar a minha prova social, né? Verdade! Quando eu contratei a Rosemark... Fala a sua prova que aí eu já vou dar o gancho. Já dá o gancho, né? Eu não sabia, né? Mas quando eu contratei a Rosemark, eu tinha feito um orçamento, um outro orçamento, nem lembro quem. Não vou lembrar. Mas, né, assim, o que foi o diferencial? Eu, sinceramente, nem me lembro se o valor era diferente. Eu acho que a Rosemark era um pouquinho mais caro. Mas o que foi determinante pra mim foi o acolhimento. Porque eu não tinha dinheiro, gente, nem pra comprar. Foi lá café. Não, eu fui café com a coragem com o meu sonho. Não tinha algumas referências e tal. E era o meu primeiro apartamento, enfim, não tinha o dinheiro. Deu passo. Eu dei o passo. E aí fiz os 2 atendimentos. O atendimento dos dois foi bom, né, assim, mas o acolhimento foi muito maior na Rosemark e a possibilidade, né? Como que a gente pode fazer? Vamos facilitar, vamos achar o seu jeito, vamos conseguir. E eles personalizaram, né, a Amanda toda atenciosa personalizou pra mim, eu ainda peguei cheques do meu pai, ele colocou no correio, ele foi em outra cidade pra gerar o cheque, porque na cidade que meu pai mora, gente, nem banco tem. Então lá não tinha o banco que ele tinha conta, então ele teve que ir na cidade vizinha depositar, colocar os cheques em envelope, mandar por correio pra eu poder preencher. Então, essa facilidade, esse atendimento, esse acolhimento... a Dircem mandou um cheque aí, ó, só assinado em branco pra Olha isso, rapaz. Muito arriscado. Mas deu muito tudo... mesmo. Pensou? Né? Imagina Meu pai se a carteira eterno. descobre. Então. Nossa. Mas esse acolhimento, né? E essa... ausência de julgamento, porque quantos atendimentos às vezes a gente tem, principalmente, eu era novinha, né? mais nova, eu tinha acho que 19 anos, então uma menina, né? Primeiro apartamento. Tá falando que não tem dinheiro pra comprar. Eu casei com uma senhora, gente, 19 anos comprando apartamento e vendo móveis planejados. 19 anos. Mas não tá jogando LOL, não tava no Free Fire, tava onde? Fazendo projeto. Fazendo negociações. Mas então, esse acolhimento e não ter esse julgamento já foi uma forma de me incentivar também, né? De me encorajar. E isso foi um diferencial, porque o outro falou assim, cartão de crédito é à vista, e eu não tinha nenhum dos dois. A gente foi tentando achar, né? Então, vocês encontraram uma solução pro meu problema e resolveram, né? Graças solucionaram um sonho meu, realizaram um sonho meu. Ficou lindo, né? E Fala ficou aí, maravilhoso, André. gente, nem parece apartamento. Hoje quem tá lá, morando lá, foi abençoado e tá usufruindo dos móveis e muda, né, gente? Muda toda a casa. Muda, Falo que eu sou muito ansioso. Eu já fico vendo aonde que vai ser cada coisa, que a gente já tá pensando aqui na reforma, onde que vai ser cada móvel. Ai, tô com umas ideias, Marquinhos. E a gente segue café, Nossa, né? vai Nada escutar. mudou. Como que vai ser esse... E a gente... Nossa, e a gente nem comprou aqui ainda, viu, gente? Ó, que se o pessoal dono da casa estiver vendo aqui, ó, já tá um descontinho. Porque o sonho é demais. A gente nem tem o recurso, mas é o que aconteceu.
A Ludmilla foi dar o passo de fé, Deus vai colocar o chão. Se você ainda tem um sonho a realizar, eu já profetizo que em 2025 você vai dar o passo de fé e você vai realizar. Porque a gente tá vivendo muitas bênçãos e eu falo que a palavra, ela vai sendo derramada em cascata. Se você vai indo e você vai estando debaixo dessa palavra, ela vai derramar sobre a sua vida. Assim como você abençoa, a gente tá desfrutando ainda desse móvel hoje. Você me abençoou. Então, e quando você abençoa alguém, com certeza você vai ser abençoado. É a questão do plantio. Sim. O plantio e a colheita é muito forte, gente. E aí, pra pegar essa historinha que ela tava te contando, gente, eles não fazem isso. Antes de eu contar, eu preciso acalmar vocês. Foi uma situação muito... na verdade, eu tive que insistir muito. Eu falei assim, não, mas é super seguro. Eu sei o que eu tô fazendo. Enfim. É verdade. Mas tem essa verdade, questão. a gente Eles já me tava mandaram com... mensagem. É verdade, você autorizou. Eu autorizei, mas, enfim, não foi nada sem autorização. Eu lembro quando você falou assim, ó. Não, ainda não. Aí eu fiquei guardando. Falei, mano, deixa comigo que a hora certa eu vou pro seu irmão. Não, ainda não, porque ele tinha me chamado de cunhada, né? Eu falei, não, ainda não. Aí ela falou assim, segura aí. E eu fui junto, né? Tava ali, ó. Exatamente. E aí a gente tava se conhecendo. Eu tava conhecendo a Ludmilla. Vocês lembram muito bem. Você falou pra mim assim, ó. Tô conhecendo uma cliente sua. Eu falei, cliente? Eu não imaginava nenhuma cliente via na minha cabeça. E aí, eu conhecendo a Ludmilla, de cara, eu sabia que eu ia ter algo sério com ela. Então, eu conheci ela em junho e a gente foi evoluindo muito rápido as nossas conversas. Ambos tinham o mesmo propósito de construir uma família. Sim. Ambos queriam namorar, ambos queriam ter algo sério. Falei, por que não? Por que não? Com essa carcassinha aqui eu não vou achar coisa melhor. E aí, em junho a gente se conheceu, eu lembro até hoje, dia 29 de junho. E aí a gente... Não é dia 29? Eu acho que não, é 26. 26. Eu só errei, de ponta cabeça, 26. 26 de junho, e aí passou um mês, passou 2 meses, a gente já evoluindo, trocando ideia, a gente já querendo acelerar. Então, aceleramos, mas nem tanto depois eu fiquei enrolando por 3 anos pra casar. 2. Não, a gente noivou no primeiro, ficou mais 2 anos noivo e casamos no terceiro. Tá vendo? Eu tô bom da cabeça. E aí, no terceiro mês, eu falei assim, Marquinhos, você não quer ajeitar a chave da... Não, mas eu tava fazendo todos os móveis e você queria dar um presente. Ah, verdade. Eu ia... Olha, deixa eu contar, vou expor. Não, vou ter que expor. Não, aí eu ia na casa dela. Não, deixa eu. Porque eu contei minha história, como foi difícil comprar, né, os móveis. Aí acabou o dinheiro. Eu priorizei certas coisas. Entre elas, cozinha, os armários, né? O meu quarto, que precisava estar bem montadinho, banheiro. Mesa. Pra que a gente precisa de uma mesa? Então... Não, mas, tipo, ele chegou na sua vida antes de acabar os cheques ou não? Não, os cheques acabaram bem depois. Não, aí o que aconteceu? Ela me chamava pra jantar, vamos comer uma pizza em casa, ela me chamava às vezes pra jantar, eu ia lá e jantar. Na primeira vez que ela me chamou pra jantar, eu falei assim, não, vou. Fui lá, cheguei lá, estacionei minha motinha no estacionamento, subi as escadas, chegando no apartamento, chegou lá, aí não, eu sentei no sofá, começamos a trocar uma ideia, enfim, ficamos lá, nós ficávamos conversando muito. Então conversava, nem vi a hora passar, chegou o motoboy com a pizza. Aí a gente foi lá buscar, a hora que volta, tá, vamos jantar. Aí uma das culpadas pode ser essa aqui, né? Que fica fazendo mesa posta, aquela mesa decorada, toda afetiva. Não, né? beleza. Atendi, cunhada. Aí vamos jantar. Aí eu olhei pra cara dela, então vamos. Então vamos. Pega o prato e continua no sofá. Eu falei assim, não, vamos jantar na mesa. Não, mas não tem mesa e tal. Nossa, aí na hora já deu um gatilho. Eu falei assim, eu vou dar uma mesa pra ela. Nossa, porque a mesa, depois que a gente sabe o momento de mesa, o quão verdade. É bacana, assim, tanto que hoje ela que briga comigo. Se eu quero sair da mesa pra comer em outro lugar, não. Vamos comer na mesa. A mesa é sagrada. A mesa é sagrada. E aí foi que eu falei com você. Eu falei assim, Marquinhos, precisava dessa chave, eu quero fazer uma surpresa, que ela pedia ali namoro, eu vou dar uma mesa. E aí eu fui, a minha irmã me indicou uma loja de decoração, que ela gostava, fui nessa loja, e aí, olha que louco, eu falei assim, nossa, eu vou fazer um site pra comprar essa mesa. E vendi um site, eu falei assim, esse site vai ser específico, dedicado pra essa mesa. Vendi aquele site, comprei a mesa,
Aí você me ajeitou, você fez algum jeito de pedir a permissão dela pra eu entrar. Não, pra entregar a chave, né? Porque facilitava. Porque tudo já com a vida corrida, não Verdade, já tinha montado os móveis, aí já tinha gente. entregue e eu não tinha conseguido ainda buscar a chave. Exato. Eu posso deixar a chave com o André pra entregar? Você não tá dando. Entregar. E aí eu invadi a casa dela, lá o apartamento, já com o montador, ele montou a mesa lá. E aí eu fiz a surpresa. Com flores. Com flores. Foi completo, né? Foi completo. Foi bonito. Cheguei na minha casa. Uma mesa. Uma baita mesa. Não, a mesa tá aí até hoje. Essa aí eu não vendo nunca. Essa oferece histórica. 1 milhão nela que eu não vendo. Quer dizer, 1 milhão. Quer dizer... 1 milhão, não, 1 milhão, talvez já ajude. 1 milhão talvez você pode levar a mesa. Fica aí, por essa bagatela. Porque essa mesa traz, né? Muita história de coragem, né? É. Porque 2 meses me conhecendo praticamente ali, 2 meses. se eu falasse não... Julho, agosto. Pensou? 2 meses e meio. Ele ia falar assim, devolve a mesa. Não, eu ia, não, vou levar a mesa. E aí deu tudo certo. Ficou. Foi a mesa que nos uniu. Então além você que ficou até aqui, fazem parte da nossa história, né? Faz parte da nossa história. Isso. Então o pedido foi com uma mesa. E aí foi, né? Em outro episódio eu vou falar como eu pedi em casamento. Sempre tem muita história. Tem muito podcast, mas nesse aí vai ficar a história da mesa. Quero, antes de mais nada, você dar conselhos. Dá um conselho pra quem tá começando um negócio. A pessoa tá indecisa, porque muita gente vai acompanhar nosso podcast que quer empreender. Tem esse desejo. Você começou, você falou e foi. Você falou assim, vai que vai. Como que você falaria hoje? Eu sei que a coragem foi das maiores qualidades que você teve na época. Mas hoje mais maduro, com bastante experiência. Um jeito de uma pessoa começar bem. O que você falaria pra ela? Primeiro passo, não é fácil, não desista. Não desista de jeito nenhum. E muita fé. Porque quando eu montei a marcenaria, por mais que foi 2 máquinas na garagem da minha mãe, eu cheguei e falei pra minha mãe, né? Falei, mãe, se um dia isso subir pra minha cabeça do mesmo jeito que Deus me deu, eu quero que Deus tira. Uau. Então... Você já entregou ali nas mãos dele. Foi. E até arrepia, tô até arrepiado aqui. Porque... eu não quero que suba pra minha cabeça, sabe? Tipo, as mesmas pessoas, né, mano? Desde quando eu comecei... Mudamos muito, né? Mas nunca nossa essência. Essência não. Eu acho que nós mudamos muito como amadurecimento mesmo, né? Que nós tivemos hoje talvez nós erraríamos menos de tudo que a gente passou, né? Mas é preciso, às vezes, errar. Porque senão você não aprender, absorve. E realmente é fé, né? Hoje a gente tem um exemplo que, graças a Deus, nós estamos com o nosso barracão próprio, né? Nossa empresa própria ali. Uau. E cada tijolinho que tá ali, ó, foi Deus que colocou. Não tem outra explicação, né? Ontem mesmo nós estávamos falando sobre isso, que não tem explicação. Nós não tínhamos recursos nem nada, né? Porque as pessoas começam uma reforma com algum dinheiro guardado. Só acho que o Marquinhos Amanda tá milionário. Então, assim, porque são filhos do rei. Né? São filhos nós somos do herdeiros, rei, são herdeiros. Então, assim, as pessoas podem falar assim, quem vai começar uma obra tem que ter um dinheiro guardado, uma reserva, um planejamento. Não acho isso errado, acho isso muito certo. Mas o nosso ponto foi... planejamento, né? No nosso ponto, assim, foi muita fé. Nós, realmente, esses 2 anos, nós recebemos uma palavra. Qual que é a nossa palavra? Se o projeto é de Deus, não tem como dar errado. E essa é a frase que Deus usou na virada de ano, né? De 2023. Uhum. E nós passamos 2023 e 2024 movidos pela palavra, né? Colocamos Deus como nossa prioridade. Então, eu sempre falo isso para todo mundo, sabe? Cada um tem sua fé. Mas coloque, sabe? Procure o conhecimento, né? Nós temos o nosso Deus, Jesus, como nosso caminho. E foi Ele que nos moveu, né? E, olhando para trás, como eu te falei, olhando para trás, a gente viu nesses 15 anos como Deus já tinha tudo planejado. Sim. Aonde Deus ia me colocar no momento que eu estou hoje. Então, tenha muita fé, sabe? Tenha seja movido pela palavra, né, Maqui? Eu acho que eu sou muito restrita naquela questão financeira, sabe? Eu tenho muito pé atrás, né? Com medo do amanhã. Uhum.
Só que ele foi a coragem. Ele realmente, eu falo que eu sempre tenho mais fé, sabe? Eu sou aquela mulher que ora, né? Eu tenho muita fé, mas ele tem a mais coragem. Ele realmente confia. Consegue exercer a fé, né? E ele deu o passo. Ele deu o passo. E eu acho que assim na nossa vida, a gente tem que dar o passo que Deus vai colocar o chão. Né? É uma frase que todo mundo fala, mas realmente foi isso que aconteceu. Porque a nossa empresa que a gente tem hoje, nem nos melhores sonhos, né, Mar? Nem nos melhores sonhos nós conseguiríamos imaginar que nós estaríamos no ponto que nós estamos, com a empresa do jeito que nós estamos. Claro, tem muitas melhorias, tem muitos projetos aí pela frente, mas hoje a gente só agradece a Deus, porque cada tijolinho que tá ali... Você imaginava estar sentada aqui na mesa, jamais, contando sobre... Contando um testemunho. É verdade. Porque realmente esse é o maior testemunho da nossa vida, né? A nossa empresa ali consolidada ali, né? Assim, no lugar que está, do jeito que está, com o brilho que tem, né? Que ela ilumina toda ali, a Raimundo Correia. E já passou esse negócio de você chegar lá e ficar sem acreditar? Não. Porque eu sei que quando ficou pronto o barracão, esse brilho nos olhos, né? Você olhar e falar assim, não é possível. Não. E assim, nos momentos que eu tô triste realmente, sabe? Porque tem momentos, gente, que... Deu até vontade de me emocionar. Que às vezes a gente escuta, às vezes, coisas que a gente não quer escutar, a gente passa por dificuldades que a gente fala assim, meu Deus, mas eu trabalho tudo certinho. Não é fácil. Sim. Né? A gente é honesto, a gente faz as coisas certas, anda pelo caminho certo. E porque às vezes a gente tá passando por essa dificuldade, quantas vezes, né? Nós não fomos aquele amigo de Jó, né? Sim. Que ali... Quis ficar apontando algo que não existia, né? Vendo, tentando achar soluções, questionando Deus, né? Muitas vezes a gente questiona Deus o porquê a gente tá passando por ali. Então, às vezes, nesses momentos da minha fraqueza, sabe? Eu vou ali do outro lado da rua, sento, paro e olho foto e vejo o quanto Deus moveu ali na nossa vida. A ficha pra mim ainda, tipo, não sei se não caiu, mas tá caindo assim e não é que não quando tiver caindo, vai ter outro propósito, vai ter outra bênção, vai ter outro momento diferente. Não tem como a gente ver o milagre e não sentir a presença de Deus. Não tem como a gente olhar o milagre na nossa frente e achar que é normal. Que nunca fique normal pra vocês mesmo. Que seja sempre algo sobrenatural, algo extraordinário. Porque é isso que não vai mover, vai ser combustível para nossa fé sempre. E a gente não se acomodar porque não dá pra gente realmente se conformar com o milagre. O milagre, ele vem para causar impacto milagre, e pra gente testemunhar sempre. E é sempre as pessoas ouvirem da boca de vocês que hoje, com certeza, com um prédio sendo construído com a graça de Deus, ele é seu maior sócio. Então, assim como é na nossa vida, e é importante. E é por isso que a gente escolheu pessoas pontuais para começarem conosco esses bate-papos. Porque a gente tem vivido grandes coisas na nossa vida e é isso. O pilar da fé, ele é o principal hoje nas nossas empresas. Então, ter Deus como o nosso maior sócio, ter Deus como nosso maior aliado, né, amor? É verdade. E é muito importante ressaltar, o planejamento, a organização é essencial, né? A Bíblia mesmo diz que a gente não pode começar a construir uma torre sem ter um planejamento. Mas Deus sempre faz além. E ter um ato de fé, de, não tenho dinheiro, vou dar um passo. Deus já vai fazendo a provisão acontecer. Então, não vai chegar, tipo, Deus não vai esperar você se endividar pra te tirar de lá, né? Ele tira porque ele é misericordioso e ele manda a provisão. Mas sempre com planejamento, sempre com visão e sempre debaixo de uma palavra, quando você for agir com fé, né? Porque é aquilo que eu falei, né? Deus, ele nos sustenta. Ele nos manda a provisão na hora certa. Mas não se esqueça do planejamento, por favor. Pra ajudar vocês com o planejamento, pra não precisar ser tanto no sacrifício, porque Deus vai mandar a provisão. Isso você não tenha dúvida. Se você estiver vivendo, estiver entregando a sua vida a Ele vai mandar. Não tenha dúvida disso. Mas tem como ser mais fácil. Então, ele mesmo vai falar. A palavra de Deus vai nos falar. E para ficar ainda mais claro isso, semana que vem queremos ajudar vocês. É verdade. Na próxima semana a gente vai falar sobre planejamento. Então, não perca. Já compartilha esse episódio para mais gente. Se você tem uma pessoa que na semana que vem seria importante, já fala assim, se inscreve nesse canal que semana que vem eles vão falar sobre planejamento. Tá bom? Compartilha, deixa seu like. Queremos aqui agradecer, então, a presença do Marquinho e da Amanda. A gente, como eu falei, a gente tá em família, a gente ficaria horas aqui conversando. E fica o nosso agradecimento.
quero agradecer você, Marquinho, quero agradecer você, Amanda, minha irmã. Eu falo que a Amanda me deu mais do que um cunhado, me deu um irmão. A gente é um irmão de caminhada, eu tenho certeza, eu vejo nós sendo sócios, eu acho que a gente vai ter grandes coisas juntos ainda. Amém. Porque nossa família tem compartilhado muitas coisas. Muitas bênçãos. E hoje foi um palavra, né? Foi um dia muito especial para nós. A gente inaugurando o nosso podcast há uma semana, você sendo os primeiros convidados a passar por esse projeto. É um projeto que quer e sonha em abençoar muito a vida das pessoas. E que a história de vocês, com certeza, hoje foi bênção e serviu de inspiração para ver a superação. Superação onde o Marquinho, mesmo com um acidente, mesmo muitas vezes pensando em desistir, muitas vezes, às vezes, inseguro com o futuro, foi lá e fez. Eu falo que a tia Nair falou uma coisa pra mim e pro Thiago lá atrás. Se vocês tiverem uma empresa e aguentarem, resistirem os 3 primeiros anos, vocês não fecham mais. Isso é muitos empresários falam isso. Então, se você tem uma empresa ainda nova, uma empresa ainda que é um bebê, recém-nascida, segura. Aguenta firme. Depois de 3 anos... Tem todo um cuidado especial, tem toda uma atenção maior, né, sobre aquilo. E tem não processo que vocês... também, né? Respeitar o processo, Sim, né? Tem muitos recursos hoje antes de desistir. Às vezes as pessoas não aproveitam todos os recursos que tem, né? Principalmente hoje no marketing. Às vezes as pessoas não querem investir em algo. Sim. Hoje eu não posso lá na primeira dor já quer. Né? Às vezes você mesmo pode falar que você faz tráfego. Às vezes a pessoa não tem esse dinheiro para investir no tráfego, mas não sabe o quanto esse tráfego vai dar um retorno para essa empresa. Sim, exato. Né? Verdade. Então é uma pessoa que a gente pode conseguir várias saídas, né, pra gente antes de tentar desistir, assim, né? Desistir não é um pensamento, né? Não é uma opção pra quem deseja empreender. E vocês, de fato, foram uma história, assim, de muita inspiração, porque teve problema no início, né? Teve um ato de coragem, teve um problema logo no início que poderia falar, era melhor que eu fosse um CLT, que eu ia ter meu afastamento, né? Minha família ia estar segura e tudo mais. E mesmo depois de tanta provisão, depois de tantas coisas acontecendo, né? Ter problemas ainda é normal, né? Nenhuma empresa prospera a ponto de não ter mais nenhum problema. Sim. Porque a gente tá aqui nesse mundo e nesse mundo nós teremos problemas. Sim. A diferença é que a gente vai ficando mais maduro e vai aprendendo a lidar com cada um deles. Mas é isso, né? Agradecemos muito a presença obrigado. de cada um de Obrigado vocês. a vocês. E vocês também. E vamos prosperar juntos em fé, finanças e marketing. Muito obrigado. Até o próximo episódio.